Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Eu sou o Diogo Andrade, vou estar consigo nos próximos minutos e tenho a companhia do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Alanejo. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar connosco. É um prazer. Presidente, esta semana o Governo Regional anunciou que o PO 2030 terá 160 milhões de euros para as autarquias dos Açores. 160 milhões é mais ou menos as mesmas verbas que vinham de trás. É um bom valor para as autarquias, este Presidente? É um valor que significa muito pouco. A julgar pelo histórico do que vem de trás, bem que podiam dizer que eram 200 ou que era 70. Não. Enfim, porquê? Porque depois as regras de execução levam a que seja mais ou menos impossível chegar a uma boa, digamos, a uma boa concretização desses investimentos. Neste último quadro, o valor existente era sensivelmente esse, mas a verdade é que nós autarquias, estamos com taxas de execução aí de metade ou pouco mais de metade. E eu temo que a coisa se mantenha assim. Enquanto as regras do jogo forem estas, o valor é muito pouco relevante. O que interessa mesmo é o acesso e a capacidade das autarquias concorrerem, e depois tem que haver, obviamente, uma capacidade de aprovação atempada dos projetos, e temos que evitar regrazinhas que são autênticas peias que nos prendem, porque na verdade todas as autarquias têm vontade de executar, querem usar bem os fundos que a União Europeia coloca à sua disposição, mas depois nós acabamos por estar num sistema de concorrência um bocadinho desleal com o próprio Governo, e o resultado é aquilo que se tem visto nos últimos quadros. Por isso eu não fico nem demasiado excitado com isso, nem triste nem contente, é um valor. O que é preciso mesmo é conhecer quais são as regras de utilização, porque essas sim é que vão determinar e são bem mais importantes do que anunciar milhões. A execução do atual quadro comunitário, dos 160 milhões apenas estão executados 100 milhões. No caso da Câmara de Angra, foram bem aproveitados? Aproveitou-se tudo o que se pôde e ainda se está a tentar aproveitar alguma coisinha, ainda estamos à espera, por exemplo, que o Governo nos aprove a candidatura do Centro Interpretativo, que está feito já há um par de anos e está tudo preparadinho e até agora não vimos nem um cêntimo. Portanto, nós fizemos a execução o melhor que foi possível e creio que fizemos bem. No contexto das autarquias açorianas, estamos nos melhores dos melhores, contudo continua a ser, do meu ponto de vista, profundamente insatisfatório. Esbarra em burocracia, Presidente? Esbarra num conjunto de regras sobre a utilização de fundos que virtualmente impede a plena utilização, ou seja, apesar de todo o esforço e apesar de sermos, volto a repetir, dos mais eficientes dos eficientes, ainda assim eu considero medíocre aquilo que nós fizemos. Foi anunciado também que dificilmente o plano de recuperação e resiliência terá verbas para as autarquias, também poderia haver realmente verbas aqui incluídas. No caso dos nossos colegas do continente têm tido essa possibilidade. Felizmente para a Câmara de Angra, o Governo da República aceitou uma candidatura nossa e nós recebemos 65 milhões de euros que têm essa origem. E, portanto, nós não nos podemos queixar, mas não é graças ao Governo Regional, foi porque conseguimos resolver isso a partir do Governo da República. As autarquias têm que se tornar quase um privado para ter acesso a fundos desta natureza? Não, a questão não é essa, a questão tem a ver com a maneira como os programas são desenhados. No fim de contas, a União Europeia disponibiliza uma quantidade enorme de dinheiro para o país e, em particular, para os Açores. Depois cabe-nos a nós cá dentro, obviamente que estas coisas têm que ter o acordo da União Europeia, não é possível fazê-lo unilateralmente, mas depois cabe-nos a nós fazer boas regras e fazer uma boa gestão da utilização destes dinheiros. E, infelizmente, as coisas, do ponto de vista das regras, até agora não se tem visto grandes desenvolvimentos. Os desenvolvimentos têm havido, alguns deles têm sido no sentido errado, não tem havido grandes vantagens para as próprias autarquias. E a verdade é que as autarquias são a forma mais eficaz de utilização destas verbas, estão mais próximas das pessoas, conseguem mais rapidamente fazer as obras e, portanto, nós temos algumas vantagens comparativas. E quando digo autarquias, não estou a falar apenas nas câmaras, por exemplo, no caso das juntas de freguesia, também têm grande capacidade de fazer pequenas obras que podem ser extremamente vantajosas para a boa utilização dos dinheiros públicos. A verdade é que da maneira como as coisas estão, eu temo que vamos continuar nesta questão de anunciarmos milhões, mas depois, quando chegarmos à execução, ficarmos pela metade.
Ficamos praticamente pela metade. Presidente, passando para outro assunto que também é relativamente sensível, que trata-se da saúde, há várias notícias nos últimos dias que dão conta de rupturas nas urgências do Hospital da Ilha Terceira, nomeadamente com falta de médicos. É algo que preocupa o Presidente da Câmara de Angra? Obviamente que nós temos todo o interesse e todo o empenho em ter o melhor sistema de saúde que seja possível. Sobre a questão concreta do número de médicos, obviamente eu não tenho nenhuma informação, a não ser aquela que é veiculada pela comunicação social e, portanto, não devo estar a fazer comentários técnicos sobre o assunto que não conheço. Contudo, há, obviamente, um interesse, e esse é um interesse de todos nós, de todos os cidadãos desta terra, de termos um bom acesso ao sistema de saúde, em particular numa área tão sensível como são as urgências, porque nós nunca sabemos quando é o dia e a hora que vamos precisar, e por isso é fundamental que funcione bem. Depois há uma outra área que também tem levantado grandes problemas, e aí, da parte das juntas de freguesia, a Câmara tem recebido muitos protestos e muitas reclamações, embora obviamente a nossa capacidade seja pequena no que diz respeito a essa questão, que tem a ver com o funcionamento dos cuidados de saúde primários, dos médicos de família e em particular os médicos que vão às freguesias. E a verdade é que com este verão e aquilo que foi o histórico dos últimos meses, essa é uma matéria que claramente precisa de uma revisão. Se calhar precisa de se repensar a própria localização geográfica dos médicos e o próprio funcionamento, de forma a dar-lhe o máximo de eficiência, porque caso contrário nós estamos a criar aqui expectativas que depois não são cumpridas, e em particular estamos a criar problemas àqueles que menos podem, aos mais velhos e àqueles que menos dinheiro têm, que acabam por ser as principais vítimas das ineficiências do sistema. De maneira que é também aqui uma zona que merece ser revisitada e precisa de ser revista, de maneira que nas freguesias haja um real acesso àquilo que é prometido, mesmo que isto passe por ter que se reestruturar a distribuição. Portanto, há questões que precisam de ser vistas e racionalizadas de forma a dar respostas eficazes às pessoas, porque o que interessa mesmo é haver acessibilidade, ou seja, as pessoas terem a certeza que têm acesso aos cuidados de saúde que precisam. Presidente, para colmatar e não em cuidados de saúde, porque lá está, como disse, a Câmara de Angra não tem a competência nessa área, mas pode criar programas com atividades e que dá aqui uma melhor saúde também o nosso objetivo é tentar prevenir e evitar que as pessoas precisem de chegar aos outros cuidados de saúde. Aí sim a Câmara pode e deve trabalhar e tem vindo a trabalhar. Nomeadamente que o programa Haja Saúde Municipal. A Câmara tem tido, ao longo destes anos, sempre um particular cuidado em criar atividades e tentar encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida das pessoas com mais idade, e particularmente aquelas que vivem muito isoladas e que têm falta de convívio e falta de incentivos também para se manterem ativos e para de alguma maneira cuidarem da sua saúde. Este programa encaixa num conjunto de outros programas que visam essencialmente manter as pessoas ativas e dar algum incentivo a que as pessoas cuidem de si, convivam mais, não se fechem em casa, e é esse o objetivo destes programas. E creio que tem sido um sucesso. A verdade é que nós temos tido uma enormíssima participação nos programas. Essa é a base do trabalho também de proximidade, certamente entre câmaras, juntas de freguesia, e que dá aqui também uma almofada de ar fresco também aos populares mais idosos que estão normalmente nas sociedades, nas casas de povo. Nas suas próprias casas. Há gente que, se não fossem estes programas, passaria a maior parte dos dias sozinhos, metidos em casa. Portanto, há aqui uma vontade de criar atividade e particularmente de prevenir doenças e tentar evitar que as pessoas depois precisem dos outros cuidados de saúde, os tais que falávamos há bocadinho. Presidente, outra área que tem sido também sensível ao longo dos últimos anos é a área do ambiente. A Câmara de Angra, durante este verão, sensibilizou por várias vezes em vários focos, nomeadamente zonas de lazer, zonas balneares, teve esse cuidado de alertar as pessoas para reciclarem, para terem cuidados com os resíduos, não depositarem resíduos. É algo que se vai manter daqui nós para a frente? Temos que manter, porque nós estamos bastante longe de atingir os nossos objetivos no que diz respeito à separação dos resíduos. Este problema da separação dos resíduos, nós já falámos aqui várias vezes neste programa, mas nunca é demais voltar a ele. É uma questão que causa seríssimos problemas a todos nós, seríssimos prejuízos. Só para dar um exemplo, se separarem uma tonelada de latas, por exemplo, ou de metal, esse material vai ser retomado e isso corresponde a uma receita para
para o sistema de tratamento de resíduos, na casa varia de semana para semana, 70 a 100 euros por tonelada. Se por acaso misturarem isto tudo no lixo normal, a mesma tonelada, o que vai acontecer é que nós vamos enviar isto para a incineradora e obviamente que o ferro não arde, além de causar um desgaste anormal dos equipamentos e, portanto, causar prejuízos na máquina que trata os nossos resíduos, ainda temos que pagar os custos da própria incineração, ou seja, isto vai custar para aí 25 a 30 euros a tonelada, ou seja, na prática nós estamos a causar um prejuízo de uma centena de euros a todos nós. E quem diz isto, diz em relação a plásticos, mas há particularmente duas áreas que são muito sensíveis na nossa ilha. As garrafas. E durante o verão a produção de garrafinhas, por razões que todos nós sabemos, excede os limites. Excede os limites e o vidro, mais uma vez, estamos a falar de uma coisa que não arde, claro, e que, quando metido dentro da incineradora, causa sérios problemas de desgaste nas máquinas. E por isso, cá está a necessidade de nós, vidro, metal, coisas que obviamente não são incineráveis, coisas que podem ser recicladas, como todos aqueles produtos que têm aquelas setinhas do ponto verde. Tudo isto deveria ser separado, mas devia haver, particularmente no verão, um particular e um enorme empenho de todos em separar as garrafas. Não faz sentido que, mesmo em cafés ou em tascas, ou que a gente vê, está-se tudo misturado. Pega-se nas garrafas, vais despejar no lixo normal, ninguém quer saber disto. Nem é preciso um ecoponto, basta um contentor à parte. Basta um contentor, e ainda mais quando são grandes produtores, até se vai buscar a casa. Ou seja, nem sequer é preciso levar a lado nenhum, basta separar. Infelizmente isso não está a acontecer e o resultado é aquilo que nós vemos. Nós temos toneladas e toneladas de material que vai para o canal errado, com prejuízo para todos nós. Isto depois reflete-se na fatura que nós recebemos em casa. Sente que estas campanhas de alguma forma vêm ajudar um pouco nessa matéria? Claro que ajudam, mas a verdade é que já se levam muitos anos de campanha e permitam-me manifestar aqui alguma frustração, porque há alguns que parece que não aprendem. E, portanto, há aqui uma necessidade mesmo grande de nós apurarmos esta separação e de tentarmos utilizar bem os recursos que temos à nossa disposição. Nós temos um dos conselhos que, a nível do país, e diria mesmo talvez a nível europeu, melhor servido está com contentores. Não há ninguém a mais de 100 metros, 200 metros de um contentor. Ainda há estações de reciclagem espalhadas pelo concelho. Há todo o género de recursos para que as pessoas resolvam o assunto. Há a possibilidade de, quando se tem volumes muito grandes de material, com uma simples chamada telefónica, vai-se buscar. E apesar disso, nós ainda temos por dia 1 tonelada de material que não devia estar ali. Quase a entrar na incineradora. Não há desculpas já. Não há grandes desculpas, não. É difícil realmente imaginar desculpa. E pior ainda, é uma outra questão que também está conexa com esta, que infelizmente algumas pessoas continuam a insistir, que é o abandono de materiais em lugares indescritíveis. De vez em quando lá vai um verdadeiro ninho de lixo que aparece num barranco qualquer, no meio de uma mata, nos sítios que não lembra a ninguém. Não custa nada entregar a coisa no lugar certo. E até já o pode fazer de graça. Sem se aborrecer nada. E eu às vezes admiro como é que a pessoa teve tanto trabalho de transportar coisas pesadas até os confins do mundo, quando podia ter deixado aquilo à porta de casa. Exatamente. É realmente um tema que será sensibilizado e cada vez mais reforçado ao longo dos próximos tempos. Presidente, algo que também tem preocupado a autarquia é o facto de já não se poder usar pesticidas para eliminar as ervas que vão crescendo pelas laterais das ruas, caminhos, jardins. Como é que tem sido debater este problema das ervas? Eu já me apeteceu comprar umas cabras e pôs-las aí. Seria mais fácil. Era mais fácil. Nós estamos com um problema que nós, a Câmara, as juntas de freguesia, todas as obras públicas, todas as entidades gestoras de espaços públicos estão com um problema que neste ano foi particularmente grave. Nós tivemos um verão que foi muito bom para as ervas, ou seja, quente e chuvoso, e de facto as ervas têm crescido por todo o lado. Até ao ano passado nós utilizávamos um herbicida à base de glifosato que garantiam pelo menos 4 semanas, 6 semanas sem ervas. Nesta altura estamos a utilizar meios mecânicos, ou seja, o corte mecânico com a seda, e o que acontece é que ainda não chegaram a uma ponta da rua e na outra ponta a erva já cresceu, e tem sido uma luta que claramente nós não estamos em condições de continuar assim, ou seja, o assunto é complexo, é difícil e vai precisar ao longo dos próximos anos soluções mais
quer dizer, mais robustas, porque da maneira como as coisas estão, é uma luta em que nós à partida já perdemos, ou seja... Também fica aqui a justificação para quem nos ouve, para perceber também porque é que as Exatamente, ervas têm estado mais altas que o normal. Não, e há sítios que estão cheíssimos de ervas, mas a verdade é que não se consegue chegar a todo o lado, e quando se chega, corta-se as ervas, mas a verdade é que se chover e fizer calor, não demora uma semana e as ervas voltam a estar no mesmo sítio. Portanto, é complicado fazer isto, é complicado de manter as coisas no ponto em que nós costumávamos mantê-las, em que a cidade estava, e as freguesias, porque as juntas de freguesia também fazem um trabalho impecável nessa matéria. Estava tudo limpinho e este ano tem-se notado uma diferença. A razão é esta, e que é, no fim de contas, a conjugação de um fator principal, que é a não utilização de herbicidas, com outro fator, que é um ano particularmente bom para o crescimento da erva. A solução, aparentemente, passa por nós termos mais calçada com cimento, de forma que a erva não possa crescer, mas isso é caro e complicado de fazer, também tem os seus problemas, e vai demorar muito tempo a chegarmos a uma solução aceitável, enquanto não se descobrir aqui uma outra solução qualquer de natureza química que possa resolver o assunto. Caso contrário, nós vamos demorar muito tempo a resolver o assunto e vamos ter que viver com cidade e freguesias bem mais verdes do que aquilo que era costume. Teremos que nós cidadãos, se calhar, ajudar com a maquinazinha de vez em quando à borda da pelo menos da à porta. beira da sua porta lhe dava uma ajudinha, tirar umas ervas. Pelo menos aí já ficaria cortadinha, já facilitava aqui também o trabalho das autarquias. Presidente, nós voltaremos a falar daqui a 15 dias. Pelo meio celebra-se uma das maiores peregrinações, que é as festas verdade. da Serreta, Nossa Senhora dos Milagres. Quer deixar uma mensagem Sim, a todos os envolvidos, neste caso peregrinos, automobilistas, particularmente aos automobilistas, uma mensagem de prudência, porque de facto são milhares de pessoas nas ruas, muitas das pessoas, e uma parte importante da caminhada faz-se depois do pôr do sol, portanto há muita gente a caminhar na noite e os riscos são grandes, por isso neste período só deve circular de automóvel nestas zonas quem mesmo precisa. Não faz muito sentido que se vá passear de automóvel a ver quantas pessoas é que vão a pé. Isso é, de facto, um risco e não me parece muito correto. Por isso, vamos ter uma grande cautela, vamos reduzir a circulação automóvel àquilo que é preciso e vamos todos a pé até à Serreta, que é aquilo que é costume, que é bom para a saúde e é bom para o espírito. E teremos um fim de semana grande também no Conselho, já que há tolerância de ponto para a função pública, mas sabemos que toda a gente faz tolerância na eu acho que a segunda-feira. tolerância de ponto é geral. É geral. E a verdade é que é bom que assim seja, é também marca, pronto, para além do significado religioso para aqueles que acreditam e que estão, enfim, focados sobre a questão religiosa, há também uma questão cívica e uma questão do convívio e uma questão de exercício físico, de bem-estar, e a verdade é que é uma daquelas tradições fortes desta ilha que de alguma maneira também marca o fim do ciclo do verão, e portanto isto também quer dizer que o verão está a acabar. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco no Rádio Clube de Angra. Quanto a si que nos ouve, a gente deseja-lhe um bom sábado e um bom fim de semana. Até daqui a 15 dias. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.